Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos abordar na nossa aula de literatura novamente o nosso livro paradidático África e Brasil. Porém, dessa vez, nós vamos entrar um pouco nesse conteúdo voltado para a segunda parte, onde fala sobre a África e o Brasil se encontrando nessa história. Como foi que esses moradores africanos e esses moradores brasileiros finalmente se encontraram, já que são dois continentes completamente diferentes. Então, nós brasileiros estamos aqui no continente americano e os africanos estão lá no continente africano. Como que se deu essa chegada da África ao Brasil? Como é que tudo isso aconteceu? Quais são esses benefícios? Quais são as funções do povo africano no Brasil e do brasileiro na vida desse africano que agora vive em terras brasileiras? Bem, na aula anterior nós começamos a falar, relembrar, na verdade, um pouco sobre o início da civilização humana, quando o homem desenvolveu principalmente a arte como forma dos desenhos que são encontrados em cavernas. E esses desenhos, eles retratavam toda a vivência desse ser, como é que ele tinha o seu cotidiano, e também nós vimos um pouco sobre os instrumentos desenvolvidos por eles para facilitar o trabalho do dia a dia. Hoje nós vamos dar um salto no tempo e vamos chegar meados 1500, que é quando o Brasil foi colonizado pelos portugueses e, necessitando de uma mão de obra, os portugueses buscaram, por meio de africanos, essa mão de obra necessária para dar força a esse povo e ao trabalho desenvolvido aqui. Acompanhe comigo no seu livro paradidático, na página 55. Na página 55 eu vou ter a imagem de mulheres africanas e de um homem africano. Olha só, nós temos aqui uma imagem que consegue descrever como que era o povo naquela época. Aqui nós vamos ter eles com os instrumentos que eles utilizavam para caça e pesca, muito semelhante ao que os nossos nativos brasileiros também utilizavam. Continuando, nós vamos ter na página seguinte, não esqueça de acompanhar comigo, como se deram essas viagens portuguesas e exploratórias até chegarem aqui ao Brasil. Primeiramente, eles exploraram todo o território africano, saindo de Portugal, percorrendo toda a costa e, finalmente, numa dessas viagens, eles terminaram vindo aqui para o Brasil. Tivemos ainda que esses portugueses, eles, como eram os pioneiros das grandes navegações na época, eles conseguiram conquistar parte a parte dessa costa africana e, de acordo com o que eles iam conquistando, eles iam aumentando também, não só a sua esquadra, eles também iam aumentando o seu raio de atuação dentro dos comércios. Aqui nós vamos ouvir falar sobre a conquista de Ceuta. Passando, nós vamos ter toda essa questão da exploração costeira e aqui na página 60 vocês vão ter ilustrado qual foi o percurso dessas navegações portuguesas até cruzar, na verdade, toda a costa africana. Então nós vemos aqui que Portugal saiu de costas portuguesas, passou pelo Cabo do Bojador, veio para a Costa do Ouro, fez a curva no Cabo das Tormentas, que posteriormente seria chamado de Cabo da Boa Esperança. Então, continuando todo esse trajeto pelos portugueses, nós conseguimos observar que todo esse trajeto percorrido por eles trouxeram a eles principalmente grandes riquezas. Portugal, na época, era um país muito rico. Então, como eles conseguiam comercializar, porque o fim principal dessas viagens era o comércio, eles conseguiam comercializar vários itens aqui nessa época. Então, eles traziam de Portugal, levavam para outro território, iam até um território para levar itens para Portugal e, como eu falei anteriormente, numa dessas viagens, eles terminaram vir para o Brasil, mais precisamente para Porto Seguro, na Bahia.
Continuando, aqui nós vamos ter também o nome de um dos maiores navegadores portugueses, que vai ser o Vasco da Gama. Aqui nós temos uma ilustração bem da época, quando eles não conseguiam explicar algum tipo de problema da embarcação, algum tipo de dano feito à embarcação durante as viagens, eles atribuíam esse fato a determinadas bestas, animais, seres mitológicos que apareciam nos mares. Daí deu-se várias lendas, por exemplo, as serpentes marinhas surgiram nessa época, porque quando eles navegavam, eles se deparavam com grandes costas, com vários recifes, e como eles não conseguiam compreender como se dava aquilo, eles atribuíam isso a um ser mágico, mitológico, para poder explicar o motivo da falha durante a navegação. Aqui na página 67, vocês podem acompanhar a grande criação das maiores cidades da costa africana. Acompanha comigo aqui, ó. Nós vamos ter imagens de Cabo Verde, nós vamos ter imagem de Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Angola e Moçambique. Sabe o que eles têm em comum com a gente? Todos eles falam a língua portuguesa. Apesar de não ser um português muito igual ao nosso, mas pode se aproximar bastante. É tão tal que esses países são chamados de países lusófonos, que são os mesmos países que têm a língua semelhante a nós brasileiros e aos portugueses, ou seja, eles também têm o português como língua oficial. Passados alguns anos de toda essa conquista dos portugueses, a necessidade da construção de determinadas lavouras aqui no Brasil foi necessária. Então, quando isso ocorreu, eles começaram a perceber que o indígena não teria tanta força física para poder dominar essa lavoura. Então, começou-se o chamado tráfico negreiro. Então, o tráfico negreiro, o que era? Portugal ou outros países traziam pessoas da África para o Brasil para fazer esse trabalho braçal. E com isso deu-se o início a um período bastante longo chamado período escravocrata, que é quando o escravo trabalha só obtendo o mínimo para a sobrevivência, sendo que ele não seria remunerado pelo trabalho desenvolvido. Então, aqui na página 70, nós vamos ter uma ilustração que mostra a escravidão não aqui no Brasil e nem em Portugal, e sim no Egito. Se vocês observarem bem, vai ter todas as características da escravidão, ou seja, várias pessoas desempenhando trabalho braçal, trabalho pesado, e ao lado nós temos a descrição da imagem. No Egito Antigo, considerava-se que a construção das grandes obras públicas, como os canais de irrigação, construção de grandes templos e pirâmides, fossem atividades desempenhadas por trabalhadores escravos. Entretanto, a análise de fontes visuais não permite uma identificação segura da posição social dos trabalhadores, representados aqui nessa imagem, como na parede da tumba de Unsa, Tebas. Ela representa um grupo de trabalhadores plantando e colhendo, não sendo possível determinar o seu status cultural. Então aqui nós vamos ter as imagens das pessoas trabalhando o tempo inteiro em colheitas, em lavouras. Se vocês observarem bem direitinho a questão da retirada de um determinado alimento do solo, a colheita dele e depois o seu armazenamento. Na página 71, diferentemente da imagem aqui do Egito, nós vamos ter já bem claro a situação de escravo que vai estar passando essas pessoas. Se vocês observarem bem de pertinho, vocês vão conseguir perceber que nós temos aqui um feitor e junto deles vários escravos. Como é que eu reconheço que eles são escravos? Porque eles estão todos acorrentados pelo pescoço. Continuemos. Na página seguinte, nós continuamos observando várias representações. Aqui não são mais correntes, mas são troncos que amarram pescoço a pescoço desses homens, no caso, para poder mantê-los fixos em um local até que o feitor os mande fazer alguma coisa. Tá bem?
Aqui nós temos o topo, né, de uma catedral em Ouro Preto, Minas Gerais, que também teve bastante exploração dos escravos por meio das grandes minas que tinham de pedras raras. Então, para vocês observarem que não era apenas a colheita de frutos, de alimento de um modo geral, que mantinham essas pessoas enquanto escravas, mas sim determinadas colheitas de matérias-primas. Como nós podemos observar também aqui na página 79, vocês vão poder perceber como que esses negros, como que esses escravos, eles eram transportados da África para cá. Esses navios, eles tinham um nome bem específico, eram chamados de navios negreiros. Eles transportavam os negros em situações completamente desumanas, onde eles tinham que passar todo o tempo ou nessa situação aqui, aglomerados uns aos outros, ou então eles vinham amarrados de lá até terras brasileiras. Próxima página. Temos aqui o mapa do litoral de Pernambuco, olha só, todo o trajeto do mapa de Pernambuco, na costa nordeste do Brasil, então território português, feita pelo cartógrafo Greg Margraft em 1647, além do cuidado de representar detalhes do relevo da hidrografia, o cartógrafo representou um elemento que caracterizava a paisagem e a sociedade pernambucana, um grande engenho de produção de açúcar em que a principal força de trabalho era os escravizados vindos da África. Então, os escravos que vinham da África, eles viviam em fazendas semelhantes a essa, onde eles faziam a colheita de cana-de-açúcar para a produção de álcool, de aguardente. E essa produção, ela era comercializada dentro do país e também transportada para fora. Então, conseguimos observar aqui as grandes divisões das capitanias hereditárias. Essas capitanias, na verdade, eram como se fossem os estados de hoje em dia. Porém, o Brasil não era dividido dessa forma. Ele era dividido por capitania e cada capitania tinha o seu líder. E esse líder é que governava cada capitania dessa. Passemos. Em todas as páginas a seguir, vocês vão ver situações em que as pessoas do momento eram escravizadas, como elas viviam, como que elas tinham o seu dia a dia e principalmente onde elas trabalhavam, que eram os engenhos de açúcar. Continuando o livro, ele vai sempre mostrar para a gente aqui as situações de como tudo aconteceu, observando que essa escravidão não aconteceu apenas no litoral brasileiro, ela aconteceu também no interior, como é o caso de Minas Gerais. Como havia bastante extração de ouro e de diamante, Minas Gerais também recebeu bastantes escravos. Bem, na página seguinte, página 90, nós vamos ter tipos de amarras, ou como nós conhecemos hoje, de algemas que eram utilizadas nesses negros para que os mantivessem presos e sempre muito bem ordenados pelos feitores. Para finalizar a aula de hoje, eu trouxe para vocês uma das grandes obras do chamado Antônio de Aleijadinho, chamado de Aleijadinho, claro, né, pela crítica artística. Aleijadinho foi quem construiu as principais obras arquitetônicas voltadas para essa época do Barroco em Minas Gerais, mais precisamente em Ouro Preto. Vocês observando, dá para perceber a riqueza de detalhes que ele utilizava, não só em relação a detalhes físicos, mas também às colorações utilizadas na época. Bem, o que nós temos para falar sobre o capítulo 2, em suma, é isso. Eu espero que vocês continuem a leitura, porque já tem atividade lá na Agenda Edu. Aguardo vocês observando as redes sociais. Qualquer dúvida que haja em relação ao paradidático ou qualquer conteúdo voltado para a literatura, nós teremos as lives para poder tirar essas dúvidas, ok? Meus amores, um beijo, até a próxima aula e fiquem com Deus.